Esse é o Fogão que vem a campo. Logo mais, treinador Arthur Jorge, melhor treinador do Botafogo aí desses portugueses todos, na minha opinião. Concordo. O senhor pode discordar e o senhor está errado na sua opinião. John no gol, Vitinho na direita, Bastos e ele, o homem que está pendurado. Fernandão, se o Alexander Barbosa está pendurado, ele está pendurado por onde? Pelo colarinho? A. B. Pelo braço? C. Depende se ele vai se soltar com facilidade ou não. Depende de quem tá segurando. Lateral esquerda. Tá pra ter pendurado, tem que ter alguém, né? Nem Dependendo sempre. de quem for, não solta nunca mais. Na esquerda, Alex Telles ou Cuiabano. Quem vocês preferem? Rapidinho. Telles. Telles. Você, Fernandão? Teles. Telles. Gregory Marlon Freitas. Aí sim, o Pantera Negra, Savarino, Almada e Igor Jesus. O quarteto mais letal do futebol brasileiro. Fala, Gil, eu tenho uma pergunta pra você e pro Flavinho. Diga. Do Botafogo que começou a fase de grupos, pra esse Botafogo aí, só tem 4 jogadores que continuaram titulares. Até porque a fase de grupos foi uma desgraça no início, quase Só ficou 4 fora, titulares. Quais seriam? Fala aí, você. Depois do né? Flavinho. Newton Santos, Garrincha, Zizinho. Não, mas é assim, é interessante. Não tem nem tanto tempo assim, e o Botafogo foi subindo de nível, né? Foi evoluindo com relação à competição. Vamos falar os 4 aqui, vamos lá. Eu vou O falar. Barbosa é um, né? Barbosa, não. Era o Gatito? Gatito. Marlon. Barbosa, Marlon, Gregory e Savarino. Cara, o Tiquinho, que era o cara, não tá. O Júnior Santos, que era o cara, não tá mais no time. Isso. É Pô, assim Danilo mesmo. Barbosa, cara. Isso aí. Danilo Barbosa. Danilo Perdeu Barbosa. espaço E totalmente. a gente adorava ele aqui. Lucas Alter, que no início Lucas do ano Alter, ele era era, titular. ele era o titular absoluto e brigavam por posição, mas era o que acontecia. Muito injustiçado pela torcida do Fogão. Muito. Tudo que dava de ruim, a culpa era do Alter. A Bolsa de Nova York caiu. Culpa Isso do aí. Alter. Tá igual o Léo no Vasco. Isso Aconteceu tudo, a culpa é dele. É, ele falhava em alguns momentos, mas eu achei exagerado também. E eu acho que é bom ele tê-lo no elenco, né? Um garoto Claro que novo sim, ainda, que ele é vai jovem. evoluir. E não tem jeito de tirar hoje o Barbosa. Vamos para a lá embaixo. partida. Flávio Amêndola, se eu conheço bem times do Uruguai, acho que vai ser a maior prova de fogo para o jogador do Botafogo no campo emocional. Campo e bola vai ser bom jogo, mas emocional. Acho que vai ter catimba, vai ter cera, vai ter empurra-empurra e o Botafogo precisa ser esperto para não entrar no jogo deles. Queria a sua percepção sobre o jogo de logo mais. Muito boa tarde novamente. Boa tarde, GV, boa tarde, Fernandão, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Nesse dia especialíssimo para todos nós, dia de semifinal de Libertadores é sempre um dia já mais emocionante. E, cara, eu acho que o Botafogo, o primeiro ponto que o Arthur Jorge tem que ter trabalhado com esses jogadores é a questão psicológica. Porque a gente sabe como o Peñarol é. E aí não só o Peñarol, times uruguaios, times argentinos, geralmente são equipes que usam e abusam da catimba. E isso faz parte do jogo. Então eu acho que o primeiro ponto é o Botafogo não se deixar levar os atletas em campo por esse espírito que vai ser, eu acho que muito evidente dos jogadores do Peñarol. Eu acho que até lateral vai ter catimba, vai ter cera. E como é que o Botafogo pode fazer com que isso seja evitado ou então que isso não influencie tanto dentro do jogo? Quando o Botafogo tiver a bola, o Botafogo tem que ser incisivo. O Botafogo tem que ser intenso. O Botafogo precisa ser organizado. O Botafogo, nos últimos jogos, vem tendo uma certa dificuldade para fazer gols, para criar oportunidades claras de gols. E geralmente são equipes que se defendem muito bem. Hoje, eu acho que a gente vai ter mais um exemplo disso. Eu acho que o Peñarol vai ficar na dele. Quando der para sair, vai tentar ali uma outra. Né? Exatamente, no Maracanã. E lá no Uruguai também. Só que a diferença é que o time do Botafogo, no meu ponto de vista, é um time mais azeitado. É um time que se conhece, está mais entrosado do que o time do Flamengo. Então eu acho que isso pode ser muito importante. É claro que a gente vai falar aqui do Luiz Henrique, que é o grande nome desse time. Jogando muito. Tá jogando muito. Na seleção brasileira foi bem. O Igor Jesus, mesma coisa. Mas eu acho que um atleta que hoje pode ser o diferencial mais uma vez é o Savarino. É o Savarino porque vai ter espaço para ele jogar, porque eu tenho absoluta certeza que os jogadores do Peñarol não vão deixar, por exemplo, o Luiz Henrique no mano a mano. Sempre vai ter uma sobra. E se tem uma sobra no Luiz Henrique, vai sobrar espaço para algum outro jogador. Então eu acho que o Savarino pode ser essa engrenagem a funcionar muito bem nesse jogo de hoje, que é um jogo fundamental. A gente viu ontem o Atlético Mineiro fazendo 3-0 no River. Se o Botafogo fizer um placar, acho que semelhante a esse do Atlético,
o Botafogo coloca 1,5 pé na decisão da Libertadores. Eu acho que o Botafogo é franco favorito, mas a gente precisa lembrar que, né, meu pai sempre me ensinou uma coisa no futebol e na vida. Não existe vai ser fácil, existe foi fácil. Isso. Essa previsão aí é muito complicada. Ninguém ganha de Ontem véspera. mesmo teve uma pessoa aí, um amigo nosso, foi o Bigode, eu acho, que falou, cuidado com o New York Knicks. Aí o Boston foi lá, pegou e fez assim, com certeza não fui receba. eu. Tá No porque eu não entendo de NBA. NBA, com narração do Rômulo Mendonça. Ô, Fernandão, é que a Amazon bota um carvão, né? A Amazon Prime. Uma ração maravilhosa. Ele e o Bugarelli. Fernandão, seguinte. O mau resultado do Botafogo no Brasileirão, que permitiu que o Palmeiras aproximasse, inclusive hoje, Tristão Garcia e companhia, se você vê as probabilidades de título, não é mais o Botafogo, apesar de ser líder, que tem a maior chance, é o Palmeiras. Então, esse mau resultado durante a semana no Brasileirão interfere para a partida de hoje na Libertadores? Estou perguntando enquanto jogador que passou por isso muitas vezes. Eu acho que não. Dentro do que o Botafogo vem mesmo mostrando. com o fantasma que ronda o Botafogo. Mesmo com o O fantasma. que o cara do Uber falou ontem, o teu amigo lá? não vou falar isso. Fala, dá o nome dele, pessimista. Não vou falar. Ele estava totalmente pessimista com relação ao Botafogo no jogo de hoje. Um rapaz jovem, mas eu falei... Eu vou falar. Eu vou falar. Não, você não vai falar. Não, sabe o que o cara falou? O cara é motorista de Uber, amigo do Fernandão. O Fernandão falou, fica tranquilo, vai dar pra vocês. O cara, eu tô com medo do John se machucar, o Gatito não poder jogar porque tá suspenso, que foi expulso, entrar um goleiro da base e falhar. Meu irmão, pro cara tá com medo disso aí, esse maluco tem que se trancar no... Cara, eu conto. Cara, tu não pode voltar pra favela, cara. Tu vai ser morto no primeiro dia. Eu conto da vida dos outros, não é da minha, não. Da minha também. 6-9 não dá, cara. Pô, ô amigão, motorista de aplicativo, pô, tem um pouco de fé, que é a única coisa Clebão, que dá pra passear lá na tua área, lá na Baixada? Não dá pra passear na Baixada. Pô, linguarudo. Eu não vou deixar a nossa audiência curiosa. Língua de gravata. Quer ver? Acho que não deveria influenciar, porque o Botafogo já mostrou ter uma equipe muito madura com relação às suas decisões, e eu acho que dentro do Botafogo a prioridade, ninguém vai falar isso na imprensa, mas é a Libertadores, porque é um título inédito, na minha opinião, tem que ser, tá muito perto. São 2 jogos para chegar à final, né, e 3 jogos para ser campeão, é claro, pensando jogo a jogo, mas eu vou ser redundante, não deixando de ser pertinente. A gente tem que entender que são 2 jogos, GV. É importante vencer em casa, é importante sair com a vantagem, mas não dá para se expor muito, não se expor a ponto de sofrer um revés, como aconteceu com o Flamengo no Maracanã. Você tem que ser inteligente para atacar, atento aos contra-ataques. O Botafogo pode usar muito bem o Alex Telles e o Vitinho pelos lados, tendo o Luiz Henrique mais próximo do Savarino. Isso é legal que o Flavinho falou com relação ao Luiz Henrique. A galera está muito atenta ao 1 contra 1 do Luiz Henrique e certeza que vai sobrar espaço não só para o Savarino, mas para o Almada, para o Igor Jesus. O Botafogo tem uma jogada muito interessante. Eles são muito bons, né? Muito bons, porque eles trocam passes com muita facilidade, se aproximam muito e a qualidade do campo ajuda. Os caras já falam isso. Deixa eu te falar uma coisa prende, aqui. A bola anota corre aí. com facilidade. Botafoguense, o senhor que é Flaprese, o senhor, eu não tenho time. Mas vocês, o Botafogo vai passar esta fase da Libertadores para a final. Eu estou falando com 3 gols de vantagem. No total, no agregado, o Botafogo vai ter 3 gols sobrando. Pode anotar no seu caderninho. Tomara. Pode anotar. Eu garanto. Garantir é difícil, mas eu acredito. cravo. Meu palpite é esse. A gente espera que sim, só que tem que entender que é um jogo muito tático. O Peñarol já mostrou que consegue sofrer muito bem, e a palavra sofrer cabe muito, porque eles conseguem se defender muito bem na frente da sua área, com a linha de 5. O Peñarol? Com os 2 caras pelo lado, sim. E não dá muita oportunidade do time finalizar de dentro da sua área. O Flamengo teve dificuldade aqui, foi até muito cogitado com relação aos chutes de fora da área, que aconteceram muito pouco. A gente até falou sobre isso aqui. É bom o Botafogo estar atento a isso com o Almada, com o próprio Marlon Freitas, que é um cara que finaliza muito bem de fora da área, Savarino, para ter todas as armas prontas para poder jogar contra. O senhor tem a memória boa? Costumo ter. O senhor tem a memória boa? Mais ou menos. Nós separamos aqui os craques do Peñarol que tiveram passagens pelo futebol brasileiro. Queremos saber se vocês lembram de Posso falar todos. já? Calma, jovem. Bota na tela, Joãozinho. Ó, um de cada... já tem do lado. Você botou o escudo! Não tem que foi pro Fluminense, que foi vice-campeão da Libertadores de 2011. Não, o Martinúcio, que jogou no Fluminense depois. Que foi daquele time Javier Mendes. Esse eu não conheço. No Coelho. Facundo Batista na Ponte Preta. Não conheço. Matheus Babi. Esse eu conheço. Matheus tá lá na Ponte, tá lá no Peñarol. Eu tô vendo.
Então tá torcendo, Não, né? mas já passaram. Ele Vai pode pingar, ter né? passado. Vai pegar. Pô, Se fala ganhar, do vai cara pegar. aí, maluco. Léo Fernandes chuta pra caramba, hein? Chuta Esse não muito. conseguiu ir muito bem no Fluminense, mas lá no Penharol tá muito bem. Léo Coelho do Santos. Também não conheço. Vamos por aqui. Lucas Hernandes, Também não do conheço. Atlético Mineiro. Guillermo de Amores. Esse eu não sei nem se chegou a jogar no Fluminense. Eu acho que não me lembro Ele não. chegou, se machucou e ficou sem jogar. Também não me lembro do Washington Aguirre, A Guerra também Foi não na conheço. base. Foi na base. na base. E o Maximiliano Silveira. João, não conheço. esses estão no Penharol? São do elenco atual do Ah, Penharol. caramba, que legal. Martinúcio não está no elenco atual. Ah, é verdade. Já deve ter aposentado o Martinuz. Ah, tá com 72 já, com certeza. Então, esses Agora são entendi. jogadores. Entendi. Você que tá em casa, você lembra de algum? Eu, sendo sincero, lembro do Babi, Foi obviamente. na época do Lanzini, não Lucas foi? Hernandes, lembro. Jogaram juntos, eu acho. Léo Fernandes, lembro. O Léo Coelho, eu me lembro. Jogaram juntos no Fluminense. Quem? O Martinúcio com... Lanzini, do O Martinúcio River. vem em 2012, se eu não me engano, no ano seguinte. Bom, agora a gente tem um pedacinho de uma entrevista que o nosso grande treinador Arthur Jorge deu para a FIFA TV. Vamos Que ver. isso? É, da FIFA. Lá pro Careca, lá pro Infantino. Ah, na verdade são aspas. Então ainda bem que você cresceu a tela, porque de perto eu não enxergar zorra nenhuma. O Botafogo confirmou aquilo que eu pensava, de ser um gigante adormecido, Fernandão, que com um projeto, com uma meta bem definida, me cativou para um desafio. E, para mim, importante também era a adrenalina que eu sentia de poder estar fora da minha zona de conforto. Portanto, como eles dizem, vir para o Botafogo foi uma decisão fácil para mim, que superou as minhas expectativas aos dias de hoje, tendo em conta tudo aquilo que eu tenho vivido dentro deste clube.